Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Agora eu vou mostrar para vocês um segundo vídeo. Esse segundo vídeo é em inglês, né? Eu vou tentar fazer uma tradução ao pé da letra, ao vivo, mas se vocês quiserem, tem aqui no canal uma versão que eu preparei, né? Mas essa versão tá com subtítulo em português, eu usei a inteligência artificial, tá com probleminha de tempo, né? Parece que a legenda ficou um pouco fora de sincronia com o vídeo. Eu não sei porquê, acho que talvez porque quando vai traduzir, as palavras não se encaixam, né? As palavras não se encaixam diretamente em português. Mas eu vou mostrar para vocês esse segundo, vou fazer para vocês uma tradução ao vivo, em tempo real, então não vou me preocupar em fazer exatamente como está no vídeo, vou fazer algumas explicações quando eu achar necessário, mas eu pretendo fazer para vocês uma tradução em tempo real. Eu vou colocar o fone aqui, porque aí outro me acompanha. Personal stories to frame talks. I'm a psychologist. We have to be blank slates. And that's kind of how we're conditioned to go. We give really boring, dry talks. But I was told that I should not do that. So I'm going to try and jazz this up with a little bit of a personal story. So please bear with me. Let's hope this goes okay. So here's a state. Deixa eu colocar aqui. Então, pessoal, eu vou ficar no canto aqui, porque aí vocês conseguem me ver, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, deixa eu ver se está me ouvindo aqui, né? Deixa eu ver se está me ouvindo. Perfeito, está me ouvindo sim. Aqui ela explicou que ela, como psicóloga, acadêmica, ela geralmente não fala de assuntos pessoais, ela não dá histórias pessoais, mas como ela está num evento científico, um evento que não é científico, ou seja, não é um evento tradicionalmente científico, ela usou a história, né, que é as anedotas que a gente fala. Então, foi uma estratégia que ela usou. Então, em vez dela... Então, ela usou uma história pessoal que não é muito comum realmente no mundo científico. A gente geralmente, em alguns casos, algumas pessoas até o fazem no mundo científico, mas em geral a gente é mais para dados, informação. Ela tentou, porque ela estava num ambiente que não é acadêmico, fazer uma coisa mais legal. Então, vamos continuar. That you might be pretty familiar with. It's the state of Florida, one of our favorite states in the US, probably. And I spent nearly a decade of my life in Gainesville, Florida, which is, if you see this voting map, all the red, of course, is Republican. Gainesville is that little... Ela está explicando que ela era meio que ela viveu num local que era meio que um pedacinho, né? Que tinha uma visão oposta à visão da direita, né? Que é o Donald Trump, aquela visão mais direita radical dos Estados Unidos. Então, era meio que, como ela mostra no vídeo, é um pinguinho bem pequeno, rodeado de pessoas com uma visão mais religiosa, mais tradicional, aquela visão do Donald Trump, que é o MAGA, né? Make America Great Again, né? Que muitos consideram que o MAGA é um tipo de religião, é um cristianismo misturado com nacionalismo cristão, né? Que é uma espécie de religião, cultiva o líder, que é Donald Trump. No Brasil nós tivemos também Make Brazil Great Again, que seria uma tentativa do bolsonarismo de tentar trazer o nacionalismo cristão para o Brasil. Blue section, that's Alachua County. And it is a liberal kind of mecca in a sea of really conservative places. E como ela comenta, é uma espécie de uma meca, né, no qual você tem rodeado de conservadores em todo canto, e você tem aquele pontinho bem pequenininho ali, que é um liberal, né? Geralmente os ateístas se alinham com uma visão mais liberal, mesmo intervencionista, uma visão mais... que tende a ser menos alinhada com a religião. Esses dados batem realmente com as pesquisas científicas sobre o assunto. And northern Florida, I like to think of it more as southern Georgia. But yeah, Alachua County is this Democratic haven. And as an undergraduate at the University of Florida and later as a doctoral student, e ela chega a comparar que é meio que um paraíso liberal, amarrado, circulado de conservadores, né? Student at the University of Florida. I was really focused on doing work that didn't fit into the cultural experience of Northern Florida. So I did work on... Então ela comenta que o trabalho dela tinha a ver com fazer trabalhos que não se encaixavam geralmente no normal, né? De desafiar as normas e desafiar o status quo, né? Minority stress theory. And for those...
Então, essa parte é muito importante, que ela comenta que ela estava estudando minoria sob estresse, né? Ou seja, ela vai mais para frente explicar mais ou menos o que é minoria sob estresse. Those of you that aren't that familiar with minority stress theory, I wouldn't expect you to necessarily be. Como ela comenta, muito provavelmente muitas pessoas não estão familiarizadas com o assunto, né? Então, ela vai tentar explicar mais para frente um pouco mais sobre o que é teoria da minoria sob It estresse. states that marginalized minority groups experience stigma and discrimination, and those experiences of stigma and discrimination in turn impact our mental health. Então, ela comenta que essa teoria das minorias sob estresse, ela diz que pessoas que são minoria acabam sofrendo estresse. Esse estresse tem um efeito psicológico, um efeito na mente das pessoas. Specifically, they're linked to experience of depression, anxiety, lower self-esteem, body image, etc. E entre os sintomas, você vai ter problemas de autoestima, depressão, até mesmo problema com a autoimagem do corpo. etc. Lots of bad things come from discrimination. Ou seja, a discriminação, o preconceito desses grupos minoritários, ele geralmente traz muitos resultados negativos para a pessoa em geral. So most of the research that I did on minority stress theory was related to LGBTQ individuals. Então, a maior parte das pesquisas que ela fazia tinha a ver com LGBTQI+, né, que é um tipo de grupo minoritário que sofre estresse e estigma nos Estados Unidos. And the research team that I was a part of as a doc student, E ela comenta sobre o tipo de grupo que ela estava participando. really felt like we were kind of on the cutting edge of this work. We really lived and breathed queer activism and advocacy. But you have to remember that this was done in northern Florida. So E ela comenta e vai comentando qual que é o ambiente que ela estava inserida, né, para estudar. Para quem nunca viu, se vocês procurarem no YouTube, tem documentários que mostram como que são esses grupos americanos, né? Eles quando os LGBTQI+, vai fazer passeata, eles pegam armas, né? Eles pegam armas e ficam rodeando os movimentos armados, né? É uma coisa bem cruel e uma coisa bem triste, até assustadora, né? Porque os caras, como nos Estados Unidos o porte de armas, circulação de armas é mais fácil, né? Você chega a ver os caras andando armados mesmo para tentar assustar os movimentos LGBTQI+. this is a typical pickup truck in Florida. And so, as I mentioned before, we're essentially in southern Georgia. The climate here, I actually knew people that had wrestled alligators. Ela comenta, ela faz uma piada, né, que esse é o caminhão típico de uma pessoa do norte, né, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no qual essas pessoas realmente já fizeram wrestling, seria quando se luta com um crocodilo e você domina o crocodilo, né? Ou seja, são pessoas que realmente já caíram no tapa com o crocodilo. E esses são os sintomas, e os carros já são preparados para esse tipo de coisa. They have Confederate flags flown. They often have cast metal bull balls on the back of their pickup trucks, much like this one. And I mean, I'm sure in Missouri you see this too. This is not an uncommon occurrence outside of the South. But it's important to note that this part of the country is not known for being queer friendly. Então, ela continua comentando sobre a questão dos sintomas, né? Como ela comenta, isso não é muito específico da região dela, mas é muito forte a região dela, e também a região dela não é conhecida por ser muito amigável. Existe parte nos Estados Unidos, né, existe um documentário sobre isso, que são partes extremamente fortes, né, o movimento de supremacia branca. Donald Trump tende a ganhar em certas regiões dos Estados Unidos. And we actually only had one lesbian-specific venue in Gainesville. It was called Wild Iris. It was a E a coisa que ela comenta é que só tinha um único movimento, né? Um único movimento de LGBTQI+, lésbicas, e é uma coisa que chama atenção. Feminist bookstore. It often smelled of patchouli and herbs, and there were a lot of books on magic, but magic spelled with a K. So just to set the scene. Então ela explica, né, e agora acho que ela vai entrar no assunto que é da nossa live de hoje. Ela explica que isso é só para mostrar para vocês o ambiente que ela tentou estudar ateísmo, né, que é um ambiente que já é bastante violento e bastante agressivo contra LGBTQI+, é um local onde pessoas
dominam crocodilos e pessoas têm aquela... os americanos são conhecidos, tem livros e livros sobre isso, né, sobre o narcisismo americano, e são pessoas que têm uma visão bastante forte de si mesmo, e são pessoas que os carros americanos costumam ser grandes, imponentes, né, uma população, um grupo de pessoas bem forte em termos de personalidade. So long story short, the research team that I was a part of and the work that we were doing felt extremely subversive. Então, como ela comenta, né, para resumir uma história longa, o grupo que ela trabalhava era bastante, em geral, né, tendia a ser bastante, seria bastante rebelde e tentar ser subversivos, né, em geral. We felt like we were kind of badass. We were pushing the boundaries. Como ela comenta, né, o grupo delas era bastante casca grossa mesmo, badass, né, que é bastante casca grossa e que estava empurrando a academia a quebrar os seus preconceitos. You know, breaking taboos, to talk back to Hannah's talk. Ou seja, quebrando os tabus e ajudando a academia a andar para frente. A academia tende a ser bastante conservadora, infelizmente, tende a ter um cancelamento de mulheres, tende a ser... A academia, infelizmente, é uma área bem conservadora e que tende a ser bastante triste, às vezes, com certos comportamentos acadêmicos. And to reclaim a term, we kind of felt like we were doing some social justice warrior work. Como ela comentou, né, eles se achavam como se eles fossem uns guerreiros da guerra, da justiça social, né? A academia tende a ser bastante, não vou entrar em detalhes, mas a academia tende a ser bastante cruel, né? Geralmente com a população. Don't punch me. So the thing is that as social scientists in particular, it seems like there's always some me-search that goes into doing research. So if you look over here, that tiny, tiny heathen is me when I was little. And I've always been atheist as far as I can remember. I was raised in a Methodist house. Uma coisa interessante de mencionar é que ela comenta que ela sempre foi ateísta, né? Até que ela consiga lembrar, né? Eu não sei se ela era uma ateísta ativa ou se era uma ateísta escondida no armário, eu não sei, ela não fala isso durante a apresentação, que tem quase 2 horas, e eu aconselho que vocês assistam a apresentação toda. Household, but religion didn't really ever stick for me. And so even though I was and still am really invested in doing work with LGBTQ populations, I myself identify as queer, there was always a part of me that wanted to explore the connections between psychology and atheism. Então aqui vem a parte mais importante, né? Ela comenta que, apesar de que ela repetidamente fazia pesquisas na área de LGBTQI+, que, como ela comentou anteriormente, a teoria da minoria estressada, né? Que é sobre o sofrimento de minorias, ela sempre quis fazer, né, uma pesquisa sobre como que o ateísmo sofre como grupo estressado por ser minoria. And when I was in grad school, I don't know if any of you remember this, one of the things that came out in kind of research on atheism were these feeling thermometer studies. Aqui ela vai comentar uma coisa muito importante, né, que ela comenta agora, que é o termômetro do sentimento, né, que basicamente você pergunta às pessoas o que elas sentem com relação a certos grupos, né, e ela vai falar um pouco sobre isso agora. So just to kind of refresh your memory if you don't remember these, a feeling thermometer study asks the national public to kind of rate various groups on their perceptions of how warm or how cold you feel towards them. Então, sim, esse termômetro dos sentimentos, né, que eles fizeram um experimento científico, no qual eles perguntam a várias pessoas o que elas sentem com relação a um grupo específico, né? Seria uma espécie de, se você sente nojo, prazer, e ela vai comentar um pouco mais. Somente uma curiosidade, o Christopher Hitchens, né, que é um ateísta, né, o Christopher Hitchens, que é um dos 4 cavaleiros do ateísmo moderno, ele comenta de ser perguntado constantemente por religiosos algo desse tipo nessa linha, né? Ele comentou mais de uma vez no qual religiosos perguntavam a ele algo do tipo, né? Se você estivesse no escuro, né? Desculpa, se você estivesse no escuro ou no local isolado e você visse alguns religiosos vindo na sua direção, você se sentia menos seguro ou mais seguro? Eles adoram, os religiosos adoram fazer esse tipo de pergunta. Como ele comentou, isso depende muito, né? Ele falou que já teve situações no qual ele viu um religioso vir em direção dele e tinha medo, né? Porque são países em guerra e muito mais. So 0 would be, I feel very cold towards them, they're yucky, and then 100 would be, I really like this group, they seem cool. Então, a escala vai de 0 a 100, né?
0, eu tenho nojo daquela pessoa, repugnante, e 100 seria o máximo que, ok, eu adoro aquela pessoa, me sinto. É mais ou menos o que o Christopher Hitch recebia constantemente de religiosos, né? Religiosos constantemente pediam para o Christopher Hitch fazer esse tipo de análise ao vivo, né? É a mesma coisa, né? Warm, whatever. So the studies that were coming out when I was in school almost always painted atheists as the group that Americans felt most cold to. And of course, então, aí agora vem um resultado interessante, né? A pesquisa dizia que os ateístas são os piores, né, que ranqueiam nessa lista. Essa pesquisa não é a única, né? Tem uma outra pesquisa que foi feita também nos Estados Unidos, também essa foi replicada no Brasil, e o resultado foi o mesmo, no qual as pessoas diziam em que elas votariam, né? Elas votariam em pessoas, os grupos, né, que são mal representados. Os ateístas ocupam a última posição, somente 10% das pessoas votariam em um ateísta. O que é uma coisa preocupante, né? Porque a política, né, o Congresso tem a ver com representatividade. Se a gente não tiver pessoas no Congresso representando os interesses seculares, a gente está, usando uma expressão, ferrado. Muslims too. So hearing this and knowing that I was really kind of interested in minority stress, and I was interested in stigma and discrimination. I'd done a lot of that work on LGBTQ populations. Atheists must experience minority stress. How could they not? They're such a stigmatized group within American culture. Então, ela comenta sobre isso, né, que se ela fazer pesquisa sobre grupos minoritários estressados, né, aquele grupo que são minoritários sofre estresse social, então ela pensou na cabeça dela, né, mas os ateus são minorias, né, os ateus sofrem esse tipo de agressão. O termômetro que ela comentou anteriormente mostrou exatamente isso, o termômetro que ela mostrou, que ela estudou, mostrou exatamente que entre os grupos da população, os grupos com o pior empenho, né, ou seja, entre na escala de 0 a 100, os ateístas são os piores em termos de grupos que a população se sente, tipo, que nojento, esse pessoal é muito enjoado, ou seja, a repulsão com relação ao ateísmo é um dos grupos mais repulsivos que a população sente quando eles são perguntados na escala de sentimento. Culture. And this is something that I must research. I'm so interested in this. So, I spoke to my advisor, who is a really, really wonderful woman, saying this to... Aqui vem a parte mais importante que ela vai comentar, né, que eu achei muito fenomenal. Ela comenta o seguinte, que ela vai falar agora, mas ela comenta que a orientadora dela, que geralmente era uma pessoa bastante amigável, bastante companheira, desencorajou ela a fazer isso, né? Uma das justificativas que a orientadora usou, ela vai comentar, é de que um dia você vai entrar no mercado de trabalho, né? Então, ou seja, falar de ateísmo não vale a pena. Aqui vale um parênteses importante, né? Eu acho que vale a pena a gente repensar, porque o movimento LGBTQI+, também sofria disso, né? Uma vez que os movimentos LGBTQI+, infelizmente, nós vivemos uma sociedade capitalista, né? Infelizmente, né? Foi assim que os escravos foram liberados, né? Os escravos não foram liberados. Se você prestar atenção por que a escravidão acabou, a escravidão não acabou somente porque a gente era bonzinho ou porque a gente queria que os escravos vivessem uma vida feliz, né? O fim da escravidão, né? A base da escravidão, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, né? Uma vez, até agora nós tivemos 3 votos na minha enquete e não são pesquisadores, né? É tristeza, né? Eu fiz uma enquete aqui e não tem nenhum pesquisador aqui, né? É triste, né? Mas é verdade, né? Eu fiz uma enquete aqui, né? O número de pesquisadores aqui, o número de pesquisadores. Então, eu fiz uma enquete aqui e 0 pesquisadores, né? É triste não ouvir isso, né? Mas aqui vem a parte, né, que ela comenta que a orientadora não foi amigável. E como eu comentei, infelizmente, a nossa sociedade não muda porque é boazinha, né? Os escravos foram principalmente liberados porque alguém teve a brilhante ideia de associar o fim da escravidão com a melhoria da economia. Os LGBTQI+, começaram a ganhar força quando a indústria viu que valia a pena investir no LGBTQI+. Hoje nós temos vários filmes como a Barbie, que ofendeu os cristãos, né? Os cristãos se ofenderam com o filme da Barbie. Nós temos várias séries, né, que já mostram lésbicas, gays, parece que a Velma do Scooby-Doo também é gay.
Isso vai ofender os cristãos, as aberturas das Olimpíadas de 2024 ofendeu os cristãos, todas as aberturas de Olimpíadas ofendeu os cristãos, né? Quando não ofendia diretamente, ofendia indiretamente. Então, enquanto o ateísmo, infelizmente, não virar um produto, né, um produto lucrativo, os ateus não serão considerados, né? Infelizmente, será o mercado que vai libertar os ateus, não vai ser, infelizmente, as pessoas. Not say anything poorly against her. And I told her I want to do research on atheism and minority stress. And her reaction sounded something similar to letting air out of a balloon. It was kind of like a... Aqui ela vai comentar, né, que eu achei essa parte bem engraçada, que é meio que, se você pensar em desenho animado, quando a orientadora viu, ela meio que aquele desenho que sai barulhinho no ouvido, né, a pessoa fica o desenho faz muito isso, né, de como a pessoa fosse uma panela de pressão. Então ela comenta que a orientadora não ficou muito amigável, não. And she said very kind of calmly and level-headedly, you're going to be on the academic job market soon, and I don't know if you really want to do that. And maybe I was being naive, but I was actually just stunned. I remember walking out of her office being like, did that really just... O que ela comenta aqui é exatamente isso, que ela ficou um pouco assim, sem entender nada, né? Porque a orientadora geralmente era muito amigável, era muito companheira, sempre mostrava apoio. E, infelizmente, né, quando apareceu o assunto do ateísmo, a orientadora meio que mudou completamente, ela ficou meio assim, perdida, sem entender nada. Happened. She's never discouraged me from researching anything. And here we are in Georgia South, Gainesville, Florida, and we're doing research on queer issues, and yet somehow doing research on atheism is more taboo. Então, aí aqui vem a parte mais, eu diria, mais interessante, é que ela comenta que ela chegou à conclusão de que fazer pesquisa sobre ateísmo era mais tabu, né, era mais perigoso para você do que fazer pesquisa sobre LGBTQI+, né. Como eu comentei anteriormente, algumas pesquisas já mostraram que intenção de voto, né, para grupos minoritários, os ateus são na última posição, né, em quem você votaria. So how are we're subversive, but we can't be that subversive. So that led me... E aqui veio a parte final, né, que a gente já está fechando o vídeo, já está acabando, mas ela comentou o seguinte, né, que o grupo dela era quebrador de tabu, né, era quebrador de preconceito, era o que ela comentou anteriormente, guerreiros da justiça na academia, né, que fazem com que a academia tenha menos preconceito, mas tem um limite, né, a gente é rebelde, mas vamos segurar a mão, e que ateu já é demais, né, vamos falar de ateu, aí já é demais, né. To the question of this talk, and one that I'm going to kind of revisit throughout the remaining minutes that we have together. Então, eu aconselho que vocês assistam, né, a apresentação toda, né, a apresentação está em inglês, né, se vocês não tiverem inglês fluente, mas a lição que eu aprendi dessa apresentação e me chamou a atenção foi isso, né, que na psicologia, que é uma área tão importante, né, que a gente entende a mente das pessoas com psicologia. Então, ela também chega a comentar nessa apresentação de que ela pesquisou alguns bancos de dados, ela pesquisou alguns bancos de dados de artigo, e ela encontrou que o número de artigos que falavam de religião era exponencialmente maior, né. O Marco Cavalcante chegou a conversar comigo que ele tem intenção de fazer algo parecido, né, se eu entendi bem. Mas nesse caso específico dela, ela comentou que o número era assustador, a diferença, né? Chegava a ser de 3 artigos só publicados, dependendo do ano, enquanto que sobre religiosidade, sobre cristianismo, sobre religião em geral, eram muitos artigos, né? A minha experiência no Medium, né, o nosso blog Mente Ateísta também está no Medium, né? Se vocês podem contribuir, vocês mesmos, se quiserem compartilhar suas histórias sobre ateísmo de forma escrita, ou qualquer coisa sobre reflexão sobre ateísmo, a minha publicação, meu blog Medium está disponível para vocês. Mas no Medium, quando eu vou usar os tags, né, a gente tem que usar os tags, né, as marquinhas, né, para o artigo ser encontrado pelas pessoas. Eu vejo que quando eu falo de cristianismo, quando eu uso o tag cristianismo, uso o tag religião, chega a ter 2.000, 3.000, 4.000 pessoas falando do assunto, né, através dos tags, né. Quando eu uso ateísmo, por exemplo, é pouco. No YouTube aqui, por exemplo, quando você vai publicar um vídeo no YouTube, você pode usar os tags, né, hashtag.
Quando você usa hashtag como cristianismo, quando você usa hashtag nesse sentido, aparece 20 mil, 30 mil, quando você usa hashtag ateísmo, aparece 2 mil, 3 mil, que são canais falando do assunto, né? Quando você faz a mesma coisa no Instagram, né, o Instagram chega a ter 1 milhão de hashtags falando de assuntos como cristianismo, catolicismo, religião, mas quando você usa o hashtag ateísmo, esse número cai para 1.000, 1.000 e pouco. Então, esses tags, né, que aparecem tanto no story, né, do Medium, quanto no YouTube, quanto no Instagram, mostra, e a pesquisa também mostra que o ateísmo é mal visto, né? Eu acho que estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. Me deixe viver. Preciso viver. Livre.